Eu quero preparar você hoje para receber a bênção do Senhor. Muita gente pensa que basta ela ouvir o Evangelho, receber uma oração e tudo vai ficar resolvido na vida dela. Então acontece que ela começa a andar com Deus e logo ela desiste, porque ela pensava que tudo ia acontecer como se fosse uma mágica. Mas não é mágica. Tem gente que está com a vida toda errada, cheia de problema, afundada em dívida, enferma, e muitas vezes ela pensa que basta ela chegar, receber uma oração e vai resolver tudo. Muitas vezes isso acontece, mas às vezes, na maioria dos casos, a pessoa está tão envolvida, tão tomada pelo mal, que aquilo está entranhado nela. São ensinamentos errados que ela recebeu quando era pequena, são costumes, tradições que ela ainda traz consigo, enfim, coisas que ainda prendem ela na vida errada. E muitas vezes leva tempo para aquela pessoa conseguir se libertar completamente. É verdade que quando você recebe a oração da fé, o mal tem que sair, e sai do corpo da pessoa. Mas eles ficam ali rodeando. E eles voltam se a pessoa não se firmar com Deus. Por isso, leva tempo, às vezes, para a pessoa conseguir se libertar completamente. Porque muita gente ouve o Evangelho pela primeira vez e ela se alegra, enche de esperança e quer ver logo o seu problema resolvido. Só que ela ainda não aprendeu como segurar a bênção. E mesmo que ela receba a bênção naquele momento, ela põe a perder, porque ela ainda não se firmou na fé. É isso que acontece com muita gente. E a pessoa, às vezes, ela vem para o Evangelho, mas logo depois ela desiste, ela começa a seguir, e depois ela desanima, porque ela é como aquela semente que cai num lugar rochoso, conforme Jesus falou, onde não tem muita terra. Só tem uma camada fina de terra. Então, essa semente ela germina rápido. A pessoa que vem para o Evangelho, ela se alegra rápido com aquela mensagem. E ela acha que aquilo ali resolveu a vida dela. E vai resolver se ela se firmar. Mas muitas vezes acontece o que Jesus falou. Ela germina rápido porque não tem terra profunda. Ela não tá, a palavra de Deus ainda não está enraizada nela. Mas quando o sol esquenta, a planta seca, porque ela não criou raiz. Jesus falou sobre isso. Tem pessoas que ouvem o Evangelho, ela se alegra com a palavra, a fé logo vem no coração dela. Mas essas pessoas não permanecem, porque a fé delas dura só alguns instantes. Elas não estão enraizadas na palavra. E se as coisas não acontecem de imediato, conforme elas querem, muitos desistem e deixam tudo de lado, e não buscam mais ao Senhor. Eu estou falando isso para você que começou a ouvir o Evangelho, começou até a se alegrar e depois desistiu porque não viu a coisa resolvida. Mas a coisa resolvida você vai ver quando você criar raiz na palavra de Deus. É preciso você se fortalecer na fé, porque quando você ouve a palavra e recebe a oração, o mal é expulso da sua vida. Mas ele volta porque você não está firme com Deus. O que as pessoas precisam entender é que a bênção de Deus na nossa vida, ela começa quando nós ouvimos a pregação da palavra. Isso é verdade. Nós podemos estar cheios de coisas ruins, mas quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela lava do nosso ser a tristeza, a mágoa, os pensamentos errados. Ela faz a gente mudar de opinião acerca de algumas coisas que pretendíamos fazer, que não eram boas. Enfim, a Bíblia, ela diz que o Senhor é como o sabão dos lavandeiros. Aquele sabão que branqueia o tecido, que limpa toda a mancha, que tira a sujeira. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus. Está escrito assim em Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz o seguinte: preste atenção, porque é quando você ouve a palavra que a bênção de Deus chega até você. Está escrito assim:
Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá a seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata, e então ao Senhor trarão ofertas em justiça. A oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me respeitam, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Vamos entender até aí. Malaquias profetizou isso 397 anos antes de Cristo. Mas muito antes disso, cerca de 712 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já havia anunciado isso. Anos mais tarde nós ficamos sabendo que João o Batista, ele veio como enviado de Deus para preparar o coração dos judeus para a vinda de Jesus. Nessa profecia de Malaquias, João Batista foi o anjo ou o mensageiro de Deus, aquele que Deus enviou para preparar o caminho. Conforme João mesmo disse quando lhe perguntaram quem ele era, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então preste atenção. No início dos versículos que nós lemos, está escrito o seguinte: eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. O que eu estou dizendo? A pessoa vem para o Evangelho e ela quer ser abençoada. Só que muitas vezes ela não está ciente desta palavra, porque Deus diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Antes que a bênção venha até você, Deus envia até você o anjo dele, que vai preparar o seu coração para receber a bênção de Deus. Quando Malaquias profetizou isso, muito antes de Jesus nascer, o povo judeu estava esperando a vinda do Messias. E foi dado então a Malaquias essa profecia, que Deus disse: eu vou enviar primeiro um anjo para preparar o caminho. E João Batista veio como um enviado de Deus, como o anjo de Deus, para preparar o caminho, preparar o coração dos judeus para a vinda de Jesus. Só que a palavra de Deus, ela não é só uma história. Eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia é um livro espiritual. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Isso é o que torna a Bíblia um livro sempre atual, um livro vivo, porque cada vez que nós lemos, o Espírito Santo nos revela algo novo que ainda não conhecemos. A Bíblia ela é atual, como foi atual para os judeus naquela época. O anjo do Senhor veio para preparar o caminho, ou seja, João Batista veio para preparar o coração dos judeus para a vinda do Messias, que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Hoje, essa palavra
ela para nós diz outra coisa. Ela diz que antes da nossa bênção, Deus também envia o anjo para preparar o nosso coração. Não é uma mensagem que ficou esquecida, que valeu só para o passado, não. Toda a mensagem da Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, foi para o passado e para nós hoje também ela é viva, ela é atual, é uma coisa nova para nós. Deus dá um entendimento novo cada vez que você lê a palavra. Esse é o mistério de Deus. Cada vez que nós lemos um versículo da Bíblia, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. E hoje eu quero passar para você essa revelação que Deus me deu a respeito dessa profecia. Que ela foi feita e cumprida no passado, mas ainda está por se cumprir na vida de muita gente hoje. Principalmente na vida daquela pessoa que está buscando a bênção. E quem sabe essa pessoa não é você. O Senhor disse: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. É isso que está escrito ali. O anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus, em espírito, cuja presença se faz onde a palavra dele é pregada. O Pai sempre envia o seu anjo, Jesus, a palavra, para preparar o caminho, para que você receba o milagre que você necessita. Para que seja possível Deus agir na sua vida, curando, te libertando, te abençoando, fazendo você prosperar, é preciso que o seu coração esteja preparado. Talvez você ainda não conseguiu preparar o coração, por isso você não recebeu a bênção. Deus falou: eis que envio o meu anjo para preparar o caminho diante de mim. E o anjo de Deus é Jesus, é a palavra. Ela é que vai preparar o seu coração. Quando? Quando você prestar atenção. É para isso que Deus envia o seu anjo, Jesus, a palavra. Se você der ouvidos à palavra, se você prestar atenção, entender, deixar a palavra de Deus entrar no seu coração de verdade, então o que vai acontecer? De repente virá a seu tempo o Senhor a quem buscais. O anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para abençoar você, Deus envia a palavra. O anjo dele. E o anjo de Deus, que é a palavra de Deus, ela vem preparar o seu coração, para trazer a fé necessária para que ele possa agir na sua vida. A palavra ela tem esse compromisso, fazer brotar a fé no seu coração, preparando o caminho para que o Pai possa realizar na sua vida e em você o milagre que você necessita. Ele envia o anjo, Jesus, a palavra. Se você recebe no seu coração aquela palavra, o que vai acontecer? Virá a seu tempo o Senhor a quem vós buscais. Virá a seu tempo. A bênção que você está buscando, Deus está dizendo para você, virá no tempo certo. Você que já não tem dado muita importância em ouvir a pregação da palavra, não tem tido ânimo para ler a Bíblia, não desanime. Fique firme, porque aquilo que você tem buscado, virá. A sua cura virá. A sua libertação virá. A libertação do filho, do marido, da esposa, do irmão, da irmã, a sua prosperidade virá no seu tempo. De acordo com o seu desejo, você vai ver o seu desejo cumprido. O casamento virá, o marido virá, a esposa virá, o filho, a filha, tudo virá no seu tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não deixe o seu coração ficar ansioso. Tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. O que você precisa fazer é dar ouvidos à palavra de Deus. É receber o anjo do Senhor que vem preparar o seu coração. E o anjo do Senhor é Jesus, é a palavra. Tem que preparar o seu coração. Tem que saber esperar na palavra de Deus.
Tudo tem um tempo, e certamente tem um tempo para você receber a sua bênção. E que tempo é esse? No tempo que você estiver preparado para receber. Só depende de você. Esse tempo pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode acontecer daí a um ano, num dia, numa hora. No exato momento que você ouvir e entender aquilo que Deus falou no seu coração, o seu coração ficou preparado. Vai depender de Deus? Não, vai depender de você, depende de mim. Tudo depende de nós entendermos a palavra e de recebermos a palavra e de não deixarmos o diabo nos desviar dos caminhos de Deus. Receber a palavra é você tomar posse dela, é você fazer o que ela manda, o que Deus manda, e assumir a sua posição como filho de Deus. No momento em que nós nos convencemos de que nós temos que deixar a vida errada, nos convertemos ao Senhor e o recebemos em nosso coração como o verdadeiro Senhor das nossas vidas, confiamos no poder dele para mudar o nosso ser, toda a nossa vida ela é transformada e o mal perde a capacidade de tocar em nós. Nessa hora o demônio é expulso e nos tornamos pessoas vitoriosas. Mas por que Deus tem que enviar o anjo antes para preparar o caminho? A palavra anjo aqui significa mensageiro. Por que ele tem que vir antes? Para preparar o coração da pessoa para que ela consiga crer de fato. Muita gente não consegue simplesmente crer que Deus vai abençoar. Tem pessoas que não crêem. Ela tem uma esperança de que Deus vai abençoar, mas ela não crê de fato que Deus vai abençoar. E por que não crê? Porque ela tem um conceito errado. Tem pessoas que foi ensinada que a coisa é na base do merecimento. Tem igrejas por aí que diz que você precisa dar tanto, que você tem que se sacrificar, que você tem que fazer uma penitência, que você tem que rezar muito, e aí talvez você mereça. Mas não é isso que Deus ensina. O Evangelho, ele garante que nós não temos que fazer nada a não ser crer e aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Só precisa crer. Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Então preste atenção, para você ser abençoado, você não tem que fazer por merecer. Você tem que fazer por onde crê. Você tem que ouvir a palavra e acreditar nela, simplesmente acreditar. Porque Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ele já tomou as nossas doenças, já levou as nossas enfermidades, pelas feridas dele nós já fomos sarados. Não só a cura física, não. Também soluciona problema financeiro, problema conjugal. Tudo que nós pedirmos e determinarmos em nome dele, ele prometeu fazer. O que está faltando para ser abençoado? Qual que é o seu problema? Coloque diante de Deus. Mas não fique agora esperando que ele faça aquilo que você é que tem que fazer. A sua parte é você que tem que fazer. A dele ele já fez. Qual que é a sua parte? Você tem que ouvir a palavra e deixar ela falar com você. E quando você entender que Deus está falando com você, você sentiu que a resposta para o seu problema é aquilo que Deus está te revelando, então você assume a sua posição em Cristo e decide. Você tem que tomar uma decisão. Eu vou dar uma solução no meu caso. E aí na hora da oração, o que acontece? Você manda embora e crê. Se é uma doença, você manda embora. Se é um problema financeiro, conjugal, se é um problema de tentação, se é uma perturbação na alma, na mente, ou seja lá o que for, Deus está presente aí onde você está. Esse é o primeiro passo para você receber a bênção. Você tem que acreditar que você está diante de Deus, que Ele está diante de você. Quando você for orar, o primeiro passo é esse: creia, eu estou diante de Deus. Ele está aí onde eu estou para solucionar o meu caso, para resolver o meu problema. E Ele não vai falhar comigo. E não falha. No versículo 2, o profeta Malaquias disse: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Meu irmão, preste atenção. Na hora que o poder de Deus vem, quando Deus desce sobre a vida de uma pessoa,
E ele desce sobre a vida da pessoa quando a pessoa está crendo, quando ela está ouvindo a palavra e crendo no que ele diz. Quando ele vem sobre a vida da pessoa, não tem mal que permaneça. Não tem demônio que suporte. Como diz o profeta, quem suportará o dia da sua vinda? Quem vai subsistir quando ele aparecer? O mal não suporta, não tem demônio que suporta, não tem trabalho feito, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem feitiçaria, não tem nada que impeça a pessoa de se libertar. Ainda que essa pessoa seja o pior bandido, a maior prostituta, o maior safado, o mais degradante de todas as criaturas, quando Deus vem sobre a vida dessa pessoa, essa pessoa fica completamente purificada, ela se torna uma nova criatura, porque conforme está escrito, porque ele quem? O Senhor, será como fogo do ourives, aquele fogo que atinge uma temperatura altíssima, porque para derreter o ouro é necessário no mínimo 1060 graus, daí para cima. E o profeta comparou ao fogo do ourives, porque era o que ele conhecia como uma coisa muito quente, mas pode ter certeza que o fogo de Deus é muito maior do que isso. Diz a Escritura em Deuteronômio 4:24 que o nosso Deus é um fogo consumidor. Um fogo que consome tudo. Malaquias ainda disse, ele será como o sabão dos lavandeiros. O versículo 3 diz, assentar-se-á, refinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aqui não está falando de dinheiro, não. Está falando da tua vida, do teu coração. Você é uma oferta viva a Deus. Tem que ser. Você tem que oferecer ao Senhor o seu coração, para que Ele habite ali, para que Ele modifique o seu ser, para que faça de você uma nova criatura. Aqui fala exatamente o que Deus faz com qualquer pessoa que se achega a Ele. Essa pessoa pode estar coberta pela maior sujeira, pelo pior pecado que existe. Quando ela abre o coração para Deus, se arrepende dos seus atos e deseja começar uma vida nova, essa pessoa é purificada como a prata e como o ouro. E essa pessoa, diz a Escritura, ela trará ao Senhor ofertas em justiça, ou seja, ela vai se tornar um servo, uma serva da justiça, que vai sempre estar pleiteando a causa divina. Quando ela vê alguém oprimido pelo mal, ali está aquela pessoa fazendo a obra de Deus. E diz mais, diz Deus o seguinte, chegar-me-ei para vós, ou melhor, chegar-me-ei a vós para juízo. O que o Senhor está dizendo aqui? Que Ele virá para executar o juízo, para fazer cumprir a sentença que já foi determinada, para dar a nós os nossos direitos que foram adquiridos por Jesus na cruz. Que direitos são estes? O Espírito Santo revelou a Zacarias, o pai do João Batista. O pai do João Batista, ele disse, bendito o Senhor Deus de Israel, porque Ele visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Para quê? Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto, aquela aliança que Ele fez com Abraão, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Qual foi esse juramento? De conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então é isso que Deus quer conceder a você. A libertação completa, para que você não tenha mais medo do inimigo e para que você sirva a Ele
em santidade e justiça todos os dias da sua vida. Quando Deus vem até nós, é para nos fazer justiça, para nos libertar completamente das mãos do inimigo e para colocar um fim no nosso sofrimento e para nos tirar de debaixo da opressão. Mas aquela pessoa que ouve a pregação da palavra e ela não se corrige, essa não alcança a bênção. Não vai alcançar jamais, porque conforme diz no versículo 5, o Senhor disse: serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Preste atenção, se você anda nesse negócio de feitiçaria, saia disso. Contra os adúlteros. Se você anda no adultério, também fuja disso. Se arrependa, se conserte com Deus. Contra, diz mais aqui, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Pessoas que falam mentira, que fazem a coisa errada, depois, não, eu juro por Deus que eu não fiz. Contra os que defraudam o trabalhador. Você que tem empregado, não paga, rouba, engana. Contra os que pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me respeitam, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você não está respeitando a palavra de Deus em algum ponto, ele é uma testemunha contra você. Por isso você não consegue a sua bênção. Se você está agindo erradamente, você não consegue a sua bênção, porque Deus próprio está testemunhando contra você. Ele veio para te abençoar, mas ele não pode te abençoar. Quando ele vem para te abençoar, olha para o seu coração. Tem sujeira ali, você está errado, você não está de acordo, você não pode receber a bênção. Então entenda uma coisa, você que deseja ser abençoado. Enquanto você estiver na prática do pecado, Deus não pode te dar a bênção, porque o diabo vai te roubar ela. Não é porque Deus é mau. Se ele te der a bênção, o diabo vai te roubar, porque o diabo está agindo no seu coração, na sua vida. Enquanto você fizer a vontade do bicho, você está na mão do bicho. Deus quer te libertar. Não importa qual seja o pecado que você tenha cometido. Não importa como você está vivendo, esteve vivendo até aqui. Ele quer te libertar. Ele envia o anjo, ele disse: eis que eu envio o meu anjo para preparar o caminho. O anjo de Deus é a palavra que você está ouvindo agora, que veio para preparar o caminho para Deus agir na sua vida. Veio para preparar o seu coração para você ser abençoado. Se você ouvir e mudar de vida, então ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. É só você decidir que vai deixar de servir ao pecado e Deus vai te estender a mão. Quando você decidir deixar a vida errada, você falar: eu não quero mais viver assim, eu vou mudar de vida porque eu quero ser abençoado, eu quero servir ao Senhor, então Deus vai te estender a mão, vai te tirar dessa situação em que você se encontra e Ele vai te dar uma nova vida. Isso acontece instantaneamente. Como está escrito: eis que o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do conserto a quem vós buscais, virá. A bênção que você está buscando virá no seu tempo. Que tempo? Você que determina o tempo. O tempo é a hora que você decidir: agora eu sou de Deus, agora eu não vivo mais no erro. Chegou o tempo da sua bênção. Agora é preciso você querer deixar a vida errada. Isso eu estou falando para a pessoa que está na prática do pecado. Tem que deixar esse caminho e tem que vir para Jesus. Porque o Senhor é misericordioso e Ele é compassivo. Isso é. Ele é paciente, é longânimo. E Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Já pensou se de uma hora para outra Deus mudasse, falasse: eu não vou ter mais paciência com esse povo que anda pecando? Ele consumiria tudo, acabaria a tua vida, você que está no erro. Mas Ele é paciente, Ele diz: eu não mudo,
Eu não deixo de ser paciente, não deixo de ser longânimo. Por isso você não é consumido. Deus está te dando um tempo na vida, meu irmão. Que bom que Ele é paciente conosco. Agora, tem pessoas que acham que Deus não quer abençoar. Tem pessoas que até hoje não conseguiram a bênção. E ela acha, Deus não quer me abençoar. Se Ele quisesse, Ele já tinha me abençoado. Se Deus quisesse, eu já estava prosperando. Eu já estava me dando bem na vida, eu já estava feliz. Não. Não é Deus que não quer, Ele quer. Ele envia o anjo para preparar o caminho. Quantas vezes Ele tem enviado a palavra ao seu coração, mas você não está atendendo. Você ainda não deixou a palavra entrar no coração. Você ouve e se alegra na hora, mas depois você esquece e volta a fazer tudo errado. Tem pessoas que ouvem a pregação, participam da oração, mas não recebem a bênção e acham que Deus não quer abençoar. Tem pessoas que acham que é perda de tempo ler a Bíblia, ouvir a pregação. São pessoas incapazes de entender que Deus está esperando pelo dia que elas irão deixar o mal e irão se converter para Ele abençoar. No versículo 7, Malaquias disse: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tem pessoa que desde que nasceu, desde pequenininha, nunca guardou o mandamento de Deus. Tem se desviado. Escuta a palavra, sabe o que é certo, mas faz o mal, faz o errado. E o Senhor diz: tornai para mim. Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? A pessoa faz o que bem entende, ela vive como ela acha que deve viver e não se importa com o que Deus diz. Não quer nem saber se está fazendo a coisa certa, se o que ela faz agrada a Deus ou desagrada, ela não está nem aí. E ela acha que Deus não se importa com nada disso. Pensa que Deus não leva em consideração as atitudes dela. Tem pessoa que chega a dizer: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ela não respeita a Deus. Aí Deus fala: tornai vós para mim. Ela fala: mas eu vou tornar em quê? Em que havemos de tornar? O que é que eu estou fazendo errado? Tem pessoa que diz isso: não faço nada errado na vida, não. Está toda errada, coitada. Está toda errada. Ela quer ser abençoada. Se Deus não responde a oração dela, ela diz que Deus abandonou. Deus não abandona ninguém. Ele diz: tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? A pessoa acha que ela sempre está certa. Ela diz que não está fazendo nada demais. Ora, mas Deus não responde. Por quê? Porque simplesmente ela não atende ao que Deus fala. As palavras de Deus não entram no coração dela. Não faz sentido para ela. Não diz nada. Por isso ela não recebe a bênção. E Deus está dizendo: tornai vós para mim. Ela diz: em que eu vou tornar? Deus fala: deixa a vida errada. Mas eu não faço nada errado. Não tem nada a ver um cigarrinho, uma cervejinha, não tem nada a ver. Mas leva ela para o buraco. Não tem nada a ver um olhar malicioso, jogar uma conversa fora. Tem a ver sim, meu irmão. Deus quer santidade, quer limpeza, quer pureza no seu coração. Ele quer o seu coração dedicado a Ele. Mas eu acender uma vela para o santo, tem nada a ver? Tem, claro que tem. Ele falou: a minha glória a outro não darei. Então a pessoa passa a vida pedindo oração e ela acha que a oração vai resolver o problema dela. Mas a verdade é que quem resolve problema é Jesus, não é a oração. A oração, ela nada mais é do que uma declaração de posse. Nós recebemos a bênção no momento em que nós cremos na palavra do Senhor. Não no momento da oração. A oração simplesmente sela a nossa bênção. Aquilo que já nos foi dado quando nós cremos na palavra.
Só para exemplificar, é como se você fosse dono de uma propriedade muito grande. Uma propriedade muito grande mesmo, muito valiosa. Você é dono. Só que no momento essa propriedade está na posse de outra pessoa. A propriedade é sua, mas ela está no poder de outra pessoa. Então o que você faz? Você vai diante do juiz, ele vai expedir uma ordem de reintegração de posse. A oração é isso. É retomada de posse daquilo que te pertence. Você não recebe nada na hora da oração. Você toma posse daquilo que já é teu. A oração, ela é uma ação de reintegração de posse. É a hora que o juiz dos juízes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, determina: seja dado a posse novamente a essa pessoa. Aquilo que o diabo tirou de você, ele reintegra. Mas a bênção já é tua, quando você creu na palavra. Se você está doente, você creu na palavra, que Jesus verdadeiramente tomou sobre si as suas enfermidades, as suas dores e levou sobre ele. Nessa hora você recebeu a bênção da cura divina. Então você vai orar. Na hora da oração, o Senhor Deus vai determinar que seja reintegrado a saúde a você. Aquilo que o diabo tirou de você, que já te pertence e ele tomou de você, Deus vai mandar que seja entregue novamente a você. Vai te dar aquela reintegração de posse, a ordem de reintegração de posse. E você então vai tomar posse da sua saúde novamente. Está entendendo o que estou dizendo? Isso é um exemplo para você entender que a oração não é a oração que te dá a bênção. A bênção você recebe quando você crê na palavra de Deus. E a oração sela aquela promessa de Deus. A oração é a hora que o juiz, que o Senhor Deus, expede a ordem de reintegração de posse daquela bênção que já te pertence quando você creu na palavra. E aí você toma posse. Então, lembrando do que havia dito o profeta Isaías, Jesus explicou: porque muitos não são abençoados. Jesus explicou isso. Ele disse em Mateus 13,15: porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com o ouvido e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. A cura aqui não é só física, não. Como eu já expliquei, é sentimental, é espiritual, é financeira, é em todos os sentidos. Então, meu querido, minha querida, não permita que o seu coração seja endurecido para Deus. Abra o seu coração. Procure ouvir as palavras de Deus todos os dias, de bom grado. Busque se envolver com o Senhor. Fuja do pecado. Recuse as ofertas do diabo. Tem um ditado popular que diz que aquele que se mistura com os porcos come farelos. Mas o que se ajunta com o Senhor, diz a Escritura, é o mesmo Espírito. Isso está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Tem pessoa que está prostituindo o seu corpo sem pensar que aquilo ali, que o corpo dela é templo do Espírito de Deus. Diz no versículo 16, o apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse Deus, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Tem pessoas que não pensam nisso. É hora de pensar nisso. Porque fostes comprados por um bom preço, que foi o sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, para Deus. Então como é que agora você vai viver desse jeito? Como é que agora você vai deixar todo mundo pôr a mão? Todo mundo manipular você como se você fosse um objeto. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é isso, meu irmão. O anjo do Senhor já falou no seu coração. A mensagem foi dada. E eu espero que ela tenha sido recebida com a devida atenção. Agora nós vamos ordenar a saída do mal. Nós vamos tomar posse daquilo que nos pertence por direito. A bênção você já recebeu se você creu na palavra. Quando você crê na palavra, você recebe a bênção. A oração agora é para que o Senhor Deus emita a ordem de retomada de posse. Para que você tome posse do que te pertence. Então preste atenção que eu vou falar aqui. Enquanto eu estiver orando, você ore também. Fale com Deus sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades. Se você tem pecado, confesse teu pecado e peça perdão. E não haja mais assim. Deus está te ouvindo. Preste atenção nisso. Ninguém está aqui para brincar com Deus. Nós não estamos aqui agora reunidos para brincar de oração. É uma audiência séria com o Senhor dos Senhores. A tua oração ela é tão eficiente quanto a minha oração. A nossa oração ela é tão eficiente quanto as orações dos discípulos de Jesus. Quem foi que disse isso? O próprio Senhor Jesus disse. Ele disse, todo o que pede, recebe. Todo aquele, isso inclui a mim, inclui você, inclui qualquer pessoa que pedir. E ele disse, quem busca, encontra. Quem bate, se abre a porta. Sabe por que a minha oração tem tanto valor quanto a oração de um discípulo de Jesus? Sabe por que a sua oração, ela vale tanto quanto a minha, quanto a de qualquer outro? Porque o poder da oração não está na pessoa que faz a oração. O poder da oração está naquele que ouve a oração. E quem é que ouve as nossas orações? É Deus. E nele não tem limitação. Por isso foi que Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Aprenda isso e você nunca mais vai deixar de ser respondido em uma oração. Porque o poder não está em você, o poder está em Deus. Você fala, Ele ouve. E foi Ele quem falou, pedi e dar-se-vos-á. Ele mentiu? De forma alguma, Deus não mente. Então fecha os teus olhos agora, vamos falar com Deus então. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho aqui diante da tua face. Meu Deus, como tem pessoas no mundo sofrendo por falta de entendimento. Pessoas que se deixaram levar por falsos ensinamentos e que agora não conseguem abrir o coração para simplesmente crer na tua palavra. Tem pessoas que acham que tem que fazer por merecer. Mas a única coisa que ela tem que fazer para merecer é crer. Pessoas não estão conseguindo a bênção porque elas pensam, Senhor, que tem que pagar um preço, mas o Senhor Jesus já pagou o preço. Tudo agora é pela tua graça. E tem até alguns, Senhor, que pensam que o Senhor só ouve o pastor, só ouve o padre, só ouve o líder espiritual, mas elas não creem que o Senhor a está ouvindo. Pensam que não são dignas de serem ouvidas por ti, quando na verdade a Escritura diz que nós fomos comprados para ti pelo precioso sangue de Cristo, que foi derramado em favor da humanidade. Pai, se o Senhor deu Jesus para morrer no nosso lugar, o que é que o Senhor não nos dará?
O Senhor nos ama e nos provou o seu amor quando deu Jesus para morrer no nosso lugar. Oh meu Deus, ajuda essa pessoa a entender que a cura é um direito que pertence a ela, porque Jesus já proveu isso. A prosperidade é nosso direito, a felicidade é nosso direito. Todas as bênçãos prometidas a Abraão também nos pertence, assim como nos pertence a vida eterna no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu me levanto agora para interceder em favor de todas essas pessoas que têm pedido a minha oração. E eu amarro agora todo o espírito de dor, de enfermidade que está agindo nesse corpo, colocando problema no sangue, nos ossos, em qualquer órgão. Eu digo a esse espírito causador de qualquer mal: em nome de Jesus, eu te mando, solta essa vida, vai embora e não oprima mais. Pai, eu abençoo essa pessoa que orou comigo, essa pessoa que tem me acompanhado pelo YouTube, pelo Facebook, essa que tem deixado o pedido de oração. Eu oro por todos, que o teu poder alcance cada uma dessas pessoas agora e que o Senhor tome em tuas mãos, poderosas, guardando, protegendo, livrando do mal, em nome de Jesus Cristo, e que assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora levante as tuas mãos e diga assim: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Fale para Deus: perdoe, Senhor, os meus pecados. Guie-me pelas tuas veredas. Dai-me forças para não cair em tentação. E ajuda-me a viver para ti, tirando de mim tudo quanto não te agrada. Amém. Que o Senhor te abençoe.